Vamos ao ponta agora. Eita, não fui. Cara, eu fiz, assim como eu fiz com o volante, eu fiz ponta 1 e 2. O que muda nisso? O que muda é o parâmetro, né? A gente falou muito, eu falei muito aqui de ter um meia, de um ponta mais alto, mais forte fisicamente, né? Que eu senti falta no Vasco e é uma tendência no futebol mundial e no Brasil não é diferente. Inclusive o Vasco formou 3 pontas altos que foram vendidos recentemente. Marrone, né, para o Atlético Mineiro, Thales e Arthur Salles. É uma necessidade de vender? Claro que é. Eu entendo perfeitamente isso, escrevi sobre isso, fiz vídeo aqui sobre isso. Agora, toda venda tem que ter uma recomposição, né? O Vasco vendeu seus 3 pontas que tinham mais de 1,80 m e não repôs, eu falei recomposição, né? É uma reposição, perdão. E não repôs nenhum jogador com essa característica. O ponta mais alto do Vasco é o Jabá com 1,78. E é um jogador que seria esse ponta mais físico, mas que era um jogador que ficou um ano parado. Que era uma incerteza. Né? Eu chego a falar aqui na análise que eu fiz do Jabá, que é um jogador que, para você testar, valeria a pena. Ficou um ano parado, vem com um salário muito baixo. Depois ele falou que nem recebendo salário estava, abriu mão, enfim. Mas você não pode ter só esse cara, que é uma incerteza, por questões físicas, principalmente, como um único jogador com essa característica. Todos os outros pontas, Morato 1,69, Peck 1,72. Acho que o Figueiredo tem 1,76, mas né, é um jogador que tecnicamente agregou muito pouco. Até muitas das vezes que o Figueiredo entrava, e a galera chiava, falava que isso. Foi, cara, é o único ponta que tem mais de 1,75, né, junto com o Jabá. Então ele entra muitas vezes para marcar, para tentar competir fisicamente, mas muito pouco, né? E aí a gente olha a lista aqui, a gente vê a diferença. E aí eu botei aqui ponta com no mínimo 1,78 e que tenha feito no mínimo 5 gols na Série B. E aí vem nomes óbvios, igual a gente viu o tempo todo, né? Primeiro, destacar aqui mais uma vez, jogador com menos de 30 e mais de 23 anos. Manga, 27, Bruno Sávio, 27, essa idade deles aqui é para 2022, tá, galera? Eu estou diminuindo um. Vinícius, do Náutico, 28, e aí a exceção aqui na regra, que é o Copete, com 33 anos, mas Yuri Castilho, 26 anos de idade, Diego Gonçalves no Botafogo, 27 anos de idade, você tem o Vagninho, que tá com 31, ele fez 31 nessa temporada, Garcês, do Brusque, é um nome que apareceu bem nessa reta final, principalmente do Brusque, e o David, do Vitória, David da Hora, é um menino surgindo da base ainda, 21 anos. Todos esses jogadores aqui, com mais de 1,78 m, aliás, o único 1,78 m é o Vagninho, do Curitiba, fez uma boa temporada, inclusive. Aliás, só tem 2 com menos de 1,80 m. A grande maioria, Manga 1,90 m, Bruno Sávio 1,84 m, Vinícius 1,80 m, Copete 1,87 m, Yuri Castilho 1,85 m, Diego Gonçalves 1,82 m e Garcês 1,83 m. A maioria desses caras aqui são maiores, e não são nem centroavantes, tá? Pontas, são maiores que os zagueiros do Vasco. Você imagina o comparativo com Riquelme, Zeca, enfim. Manga na frente, que seria para mim foi o destaque do estadual, muita gente fala do Chay, mas para mim no estadual quem me chamou mais atenção foi o Manga. O Chay jogar o que jogou no Botafogo para mim foi uma surpresa, né? Acho que até pro botafoguense, apesar de ter feito um bom estadual, ele jogou mais inclusive na Série B do que no estadual, o Chay. O Manga jogou bem nas duas. O Manga para mim era um nome que o Vasco deveria ter ido atrás depois do estadual. Foi muito bem no Goiás, não sei se já não fica lá. E acho que o Volta Redonda pediu 1.300.000, alguma coisa assim, por 50% do passe. É isso, acho que é esse valor. E o Vasco tem uma boa relação com o Volta Redonda. Não sei se o Vasco tem essa grana. Bom, grana o Vasco não tem, né? Mas não sei se é viável. Mas era um cara que eu gostaria de ter visto, mas é um cara também muito incerto, né? Psicologicamente. É um cara que teve algumas brigas lá no clube, briga com torcida, briga com técnico, enfim, não sei, isso pesa negativamente. Mas bola é o cara que mais me chama atenção. E aí a gente tem o Bruno Sávio, né, que muitas vezes jogou de centroavante, mas é um cara que joga pelos lados também. Ele não é aquele centroavante fixo,
aquele centroavantão de área, apesar de ter altura, de ter 1,84. É um cara que tem características de meia, né, que muitas vezes sai da área para construir, vai do lado, tem habilidade. É um nome muito interessante, muito interessante. Não sei se é viável, né, não sei quanto custa. E o Vinícius também. Aliás, Yuri Castilho, Vinícius, Bruno Sávio, Manga, joga para cima e quem pegar a camisa é titular desse Vasco hoje. Desse Vasco jogou 2021. Qualquer um. Inclusive Copete também, tá? Aliás, todos desses aqui, talvez Garcês e David tenha que analisar com um pouco mais de calma, porque não são... Eu vi um pouco do Garcês, teve até um jogo contra o Náutico que eu acompanhei, que ele fez, se não me engano, 2 gols. E o David eu vi muito pouco, falei que vi pouco do Vitória, né? Era mais que um menino novo. Mas dessa turma aqui, todo mundo titular fácil do Vasco hoje. Manga, então, nem se fala. E Vinícius me agrada muito. Vinícius me agrada muito também. Apesar de ter sido a melhor temporada da carreira, aos 28 anos. Até então, o Vinícius é um cara de poucos gols na carreira. Cria do Palmeiras, da base do Palmeiras. Assim como o Jean Carlos, inclusive, também. Mas que não estourou no Palmeiras e agora teve no Náutico sua melhor temporada. Mas Yuri Castilho, Manga, Vinícius, cara, todos bons jogadores. Todos bons jogadores. Gosto. Esses pontas, para mim, foram diferenciais, inclusive nesses times. Um diferencial muito grande na campanha do Goiás para subir, do Guarani para ficar muito perto de subir, para o Náutico ter a arrancada que teve no início da competição, o Náutico que quase foi rebaixado um ano antes. O Copete para levar o Avaí, que começou cambaleando na Série B, conseguiu levar ele para a Série A de volta. E aí você tem o CSA, que ficou muito perto de subir, com o Yuri Castilho também, fazendo uma dobradinha com o De La Torre lá. E o Diego Gonçalves no Botafogo, idem. São jogadores que muitas vezes, tecnicamente, não são muito acima da média, mas que fisicamente compensam muito. Muito, muito, muito. Sempre falo aqui, né, da jogadinha de cruzamento pro ponta alto nas costas do lateral baixo. Esses caras fizeram isso o campeonato inteiro. O Bruno Henrique faz isso no Flamengo o tempo inteiro. O Keno faz isso no Atlético Mineiro o tempo todo. Que tem vários casos de jogadores que conseguem se impor e exatamente essa jogada do ponta vindo de trás e entrando nas costas do lateral. E aí a gente pega aqui no comparativo, mais uma vez, nenhum jogador do Vasco entraria na competição com esses caras aqui. Nenhum teve a pontuação perto disso. A melhor pontuação foi do Morato, que fez um pouquinho mais de gol e deu assistência. Mas fora isso, nenhum desses entraria aqui. Peck e Jabá, principalmente. Principalmente o Peck, inclusive. Deixa eu passar para o outro ponto. O que eu fiz? Nesse primeiro ponta, eu levei em consideração a altura e um mínimo de gol. Ou seja, é um cara com capacidade para se tornar um segundo atacante, que é cada vez mais raro no futebol, né? Por conta do 4-3-3, 4-2-3-1, cada vez menos você tem duplas de atacantes, né? Você tem trios na maioria das vezes. Então, você tem esses caras jogando muito abertos, entrando pouco na área. Hoje você até entra dentro da área, eu falei da questão do ponta nas costas, mas é mais esse cara mais alto, né? Que mais forte fisicamente, com capacidade de se tornar um centroavante quando a jogada é construída pelo outro lado. E normalmente a jogada é construída pelo outro lado por um ponta mais habilidoso, né? Para você ter jogadores de características diferentes. E aí eu fiz igual eu fiz com os volantes e meia, eu não excluí esses caras da lista. O que eu levei em consideração no ponta 2? Drible. Basicamente o cara teve que ter... Basicamente não. O mínimo que o jogador teve que ter foram 25 dribles certos. Esse era o parâmetro, tá? Essa era não é nem o parâmetro, né? Era o mínimo para o jogador entrar nesse ranking. E aí, assim como aconteceu com os volantes, adivinha? Entrou uma galera que também já tinha aparecido ali com gols e jogo aéreo. E aí isso traz pra gente... deixa eu tirar aqui um pouquinho só para conseguir caber tudo. Isso traz pra gente essa questão que a gente estava debatendo, né? Sobre esses jogadores entregarem mais do que os outros. Aí a gente vê, mais uma vez, Vinícius do Náutico, Manga do Goiás, mais uma vez aparecendo tanto com drible, ou seja, jogadores que com a bola nos pés também têm qualidade, não são jogadores só físicos. Então você tem Vinícius, você tem o Manga, você tem o Copete, mais uma vez por aqui. E aí aparecem alguns nomes
que não haviam aparecido nessa primeira listagem. O primeiro deles, e disparado aqui, é o Moisés. O Moisés já foi um dos destaques do Paulista, baita atacante, gosto muito do Moisés, tem qualidade com a bola nos pés para esse 1 contra 1, corta bem para dentro para finalizar de média distância, corta bem para fora para fazer jogada de linha de fundo também, ele é destro, normalmente joga pela esquerda, finaliza bem, dá assistência. Para mim, é um dos caras que a Ponte fez uma campanha muito ruim e ele acabou ficando ofuscado. Tem 25 anos de idade ainda, vai ter 26 na próxima temporada. Então é um cara que tem uma boa idade, tem tempo ainda para oferecer. Então é um cara que você fecha 5 anos de contrato, ele vai jogar no teu clube no mínimo até os 30. Ou seja, o auge todo dele, ele vai poder viver no teu... Claro que falando do auge físico, né, na teoria. Então, um cara jovem, diferente mais novo do que o Manga e o Vinícius, né? Então, acho que é um cara mais pronto, muitas vezes. Então, tem que optar entre um e outro, né? O legal seria você ter os dois. Então, eu vejo um time, ou eu gostaria de ver um time, por exemplo, com Moisés e Manga, Moisés e Vinícius, Moisés e Yuri Castilho, por exemplo. Porque o Moisés tem a capacidade também de fazer gol. Né? Muitas vezes você tem o ponta que entra pouquíssimo na área. O que finaliza muito pouco, tem dificuldade de finalização. Morato, Peck. O Moisés não. O Moisés tem a qualidade, não é frágil fisicamente, é um jogador que tem força física, tem velocidade, se você tiver que jogar em contra-ataque, mas tem a qualidade também e tem a finalização. E aí tem alguns outros nomes aqui, só para sair um pouquinho do Moisés, que seria o meu favorito, não sei se é viável, mas favorito. O Jajá do CRB, que pertence ao Atlético Paranaense, mais um desses jogadores que jogaram pouco em relação ao volume, né, de jogos, chegou no meio da competição, mas que foi muito bem, muito habilidoso, pontinha muito habilidoso, muito novo, 20 anos de idade. Acredito que o Atlético vai utilizar ele, né, um jogador que foi emprestado agora para o CRB, conseguiu um destaque, jogou bastante lá, ganhou minutagem. Eu acho que o Atlético, não sei se o Atlético vai utilizar ou não, né, na verdade. Mas seria um jogador interessante. Mas ele é bem pontinha mesmo. Bem ponta de habilidade. Inclusive um dos principais dribladores em média.